Fala, meu amigo Luciano, beleza? Eu vi que você perguntou aqui sobre KLBN3. Você tinha perguntado para mim também, perguntou aqui no grupo também para outras pessoas. Inclusive no grupo do Coen. Opa, que tá saindo mensagem, chegando mensagem. Aqui. Inclusive aqui no grupo do Coen, não lembro se você perguntou no meu também, mas eu vi que você perguntou várias vezes, inclusive para mim. Desculpa, eu não pude te responder antes ou dar uma força, dar uma mínima ajuda. Eu sou amador, mas eu queria tentar dar uma ajuda. E como eu estou, agora que eu vi que a câmera está ligada, ó, eu estou no hospital fazendo um tratamento e não tive tempo de responder. Eu gosto de tentar ajudar, não tive tempo de responder. Você me desculpe pela demora. Vamos lá. Aqui. Então você perguntou de KLBN3. O que eu acho? Lembrando que eu sou um baita de um amador, tá? Eu não sei para que você quer, se era day trade, swing trade, é uma oportunidade? Bom, vamos ver o que eu acho de KLBN3. Eu vou até fazer o seguinte, como eu não sei se você está falando de day trade, swing trade, eu vou começar aqui no gráfico mensal, tá? Vamos colocar aqui no mensal para ver como é que ela está. No gráfico mensal, que é um prazo maior, mais do que eu estou acostumado, não costumo fazer trade tão longo, meses. O meu swing trade, 7 dias, 10. Tá? Não costumo fazer tão longe, então eu não uso mensal. Mas vamos ver aqui o mensal. Eu não conheço esse ativo, né? Vamos aumentar um pouquinho isso aqui. Azul e um pouquinho mais grosso, para você poder ver um pouquinho melhor. Aí. Então me parece que ela está fazendo isso aqui, ó. Começou uma subidinha. Então, para o mensal, que a gente costuma olhar, como eu disse, eu não sou profissional, mas tem os padrões que a gente costuma olhar, né? De tendência, por exemplo. Você tem um topo aqui, um topo menor. Você tem um fundo aqui, um fundo menor. Opa, essa linha aqui, bom, deixa a linha aí. Então, para a gente que trabalha com análise técnica, vê-se uma tendência de baixa. Isso pode subir que nem louco, pode descer que nem louco, tá? Pode o que ele quiser. Mas a gente está só te mostrando que a gente costuma olhar como análise técnica, como tendência. Eu vejo também, aí é coisa minha. Então, a primeira coisa aqui é ver que tem topos e fundos descendentes. Tá? Aí, agora, coisa minha, que cada um usa de um jeito, né? Cada um usa um indicador. Eu uso o MACD e o MACD está negativo. Eu uso médias, ele está trabalhando abaixo das médias e médias cruzadas para baixo. Ele está trabalhando abaixo de um valor médio. Podia até te explicar isso em mais detalhe, não sei se você tem interesse em conhecer sobre médias. Mas só para te mostrar que é uma coisa minha, um padrão que eu uso, um setup que eu uso. De repente outras pessoas vão usar de outra forma, tá? Então eu vejo aqui como uma descida no gráfico mensal. Vamos olhar também o gráfico semanal para dar uma olhada? Então eu já não sei se é uma boa oportunidade de compra no gráfico mensal. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico semanal. No gráfico semanal, vamos limpar essa bagunça. Olha, eu acho que ele não conseguiu subir aqui, então usando aquele que eu te falei, né, de tendência, ele perdeu, fazendo então topos iguais ou menores, né, levemente menores, se quiser falar que é igual, e perdeu o fundo, aí ele tentou subir e perdeu o fundo novamente. Então você tem aqui um topo, um fundo e um fundo. Os fundos estão cada vez menores e os topos estão iguais, então não conseguiu romper, ou menores. Então tem ainda zigue-zague para baixo. Mesmo ele levantando aqui, ó, fazendo essa levantadinha, a gente chama isso aqui de... Deixa eu só desabilitar, que ele tá... quando eu risco em um, ele está riscando em todos. Ele tem esse programa que se você risca aqui, ele risca em todos os gráficos ao mesmo tempo. Então, ele tem essa subida, mas o zigue-zague ainda é para baixo, tá vendo? Então, isso aqui, essa subida, explicando, eu não sei o quanto você já conhece, desculpa se eu estou sendo básico demais, tá? Quando a gente tem uma tendência de baixa, essas recuperações aqui, ó, a gente chama de pullback. Também acontece numa tendência de alta. Deixa eu ver se eu acho um lugar para desenhar. Aqui, ó. Tem o zigue-zague para cima, aí o pullback é esse. A tendência de alta, esses movimentos de descida a gente chama de pullback, mas isso não deixa de mudar a tendência, não vira uma tendência, ok? Ele não vira, não reverte uma tendência. Então subiu, desce um pouco, subiu, desce um pouco, subiu, desce um pouco. O desce um pouco a gente chama de pullback, tá? Ou retorno, tá bom? Só para você saber um pouquinho. Isso aí é análise técnica padrão. Já coisa de média e MACD, eu que uso, não é todo mundo que usa, tá? Aí cada um usa uma coisa. Deixa eu apagar essa bagunça. Então, no semanal, para mim,
Subiu, subiu. O MACD chegou a ficar positivo, mas o que eu precisaria no semanal? Eu gostaria que ele fizesse isso aqui, para eu pensar numa compra. Que é a mesma coisa que nós vimos no gráfico do mensal, só que no gráfico do mensal foi assim, né? Ele não rompeu o topo e perdeu o fundo. Aqui eu não quero que ele rompa o fundo e rompa o topo, tá vendo? No mensal tínhamos visto isso, né? Que virou uma tendência de baixa. Então, para acontecer uma tendência de alta, eu preciso que ele rompa e faça zigue-zague para cima, entendeu? Então, o que eu precisaria ver é que ele tentasse descer, não rompesse o fundo, mas sim rompesse o topo. As médias começam a ganhar um pouco de força e o MACD ficando positivo. Só falta esse fundo menor, que a gente chama de teste de fundo. Olha quanta coisa você está aprendendo, né? Teste de fundo. Então, para isso aqui ser uma tendência de alta, o que eu vou falar, para muita gente já fala sem dar essa explicação, mas para você, não sei o nível que você tem, né, de conhecimento com análise técnica básica. Desculpa se você já conhece, tá? Então, o que eu diria para os meus pessoas que gostam de análise técnica, ou seguem um pouco o que eu sei, é que falta um teste de fundo. Falta o teste de fundo, e que ele não perca o fundo, e depois um pivô. Quando ele romper esse topo aqui, é chamado pivô. Pivô de alta, se você quiser falar ainda mais bonito, mais completo. Estou me estendendo, né? Tá, desculpe. Vamos lá aqui passar agora para o diário, e aí já é o jeito que eu gosto de olhar. Então, semanal e mensal, tomara que suba, mas eu vi uma tendência de baixa. Isso me impede de pensar numa compra. Mas pode subir? Pode dar um arrancão? Pode. Só impede a minha regra de entrar numa compra. Agora a gente vai para o diário e é assim que eu gosto de olhar. Diário 60, 15 e 5, que são os tempos que eu uso 15 e 5 para day trade e para swing trade diário e 60. No diário, olha aqui o que a gente comentou. Ó. Opa, bom, ele não rompeu o fundo, tentou, mas aqui também ele não tinha rompido o topo. Eu ia ficar falando, vai. Ele não rompeu, mas desceu aqui e aqui rompeu. Então nós vamos dizer que a partir daqui, ó, temos topos e fundos ascendentes, tá bom? O que eu gostaria é que ele tivesse voltado até a região das médias, um pouquinho mais para baixo. Aqui tem duas coisas que eu gosto, as médias e antigos topos. Existe uma regra não, um conceito, um princípio, chama princípio da bipolaridade. E onde era resistência, agora pode virar suporte. E onde é suporte, pode virar resistência. Você sabe, não sei se você sabe o que é uma resistência e um suporte. Eu vou achar que sim, né? Onde resiste e onde resiste para romper para cima e suporta para baixo. Se quiser eu te explico melhor mais para frente, se você achar que é necessário. Então eu gostaria que tivesse vindo nesse suporte, que são as médias que eu uso, né? E antigos topos, onde era resistência, agora pode ser um suporte. Então eu iria querer que ele viesse aqui para pensar se valeria a pena entrar. Eu ia estudar se vale a pena o stop, o alvo. Ele não veio. Infelizmente ele desceu muito pouco aqui, fez isso aqui e subiu. Eu ia ficar muito doido da vida, mas é a vida, né? Eu ia esperar naquele ponto, sinceramente, era o ponto onde estudaria. Mas não veio. Agora, que desenho que ele tem? Ele tem tendência de alta? Ele tem tendência de alta. Mas ele está muito longe da região que me interessa, que é as médias. Então, quem sabe eu gostaria que ele voltasse para eu estudar se vale a pena a entrada. Eu entrar aqui no topo, eu não entro. Eu não entro em topo. E tem uma outra coisa interessante aqui. Falando de resistência, olha, por algum motivo ele chegou aqui e não passou, resistiu. Aí ele tentou de novo, resistiu. Tentou de novo, resistiu. E ele está na área de resistência. Num ponto que eu não sei porque o mercado, quando ele chegou aí, falou, mais que isso não. Não sei se isso vai acontecer de novo, ou se ele vai romper. Mas eu vi que o mercado falou mais que isso não, várias vezes onde ele está agora. Então eu entrar aqui, no topo, no lugar onde disseram, como é que disseram? Bateu várias vezes e não deixaram subir, o mercado decidiu que não era para subir. E eu entrar justamente aí, não é um ponto que para mim seja de interesse. Tá? Mas pode ser que suba, lembrando que eu não tenho controle do futuro. Estou só estudando com você, você vê se tem lógica o que eu estou falando, se não tem. Eu peço que você tenha respeito. Olha, obrigado, para mim não foi interessante, mas obrigado pelo vídeo. Então, ou seja, se você pode não gostar do que eu estou falando, não tem problema nenhum, tá? Isso aqui é só um estudo tentando ajudar. Aqui no gráfico de 60, ele passou para cima das médias e ficou. Eu gosto dessa região, dessas linhas simpáticas. E ele vem ainda acima delas. O que eu estou percebendo aqui é que ele está com dificuldade de passar aqui no gráfico de 60. Ó. Ele tem os fundos e os topos praticamente de lado. Você viu que lateralizou?
as médias perderam distância, eu sei que média, se quiser eu explico melhor, e o MACD ficou negativo. Então ele está lateralizando, de onde ele está lateralizando no 60? É nesta região que a gente estava comentando, lembra? Do diário, ó. Então ele está com dificuldade de passar. Se vai passar, eu não sei. Tá? No diário, eu gostaria que ele voltasse para me dar uma melhor oportunidade de compra para o meu setup. E no 60, então, o MACD está divergente, já perdeu força, uma força vendedora ganhou força, ou a força compradora perdeu força. E está aqui lateralizando com as médias de lado. Ainda não tem o topo de fundos descendentes, lembra daquele negócio, né? Se ele tentar subir e perder o fundo, vamos até fazer assim, ó, aí eu vou dizer que tem topos de fundos descendentes. Não tem ainda, tá? Ele lateralizou na área de resistência do diário, não tem o topo de fundos descendentes. Eu acho que, resumindo, é isso que eu posso te falar, e aí você decide. Se você quer entrar, estou te mostrando só que tem uma área de resistência, e está longe das médias. O 60 ainda é subida, e fez uma lateralização aqui no topo. Aí você vê, conjugando, poxa, se eu entrar quebra de 60, eu acho que sobe mais. Mas está bem longe das médias, né? Poxa. E o que seria o mundo ideal? Para mim, né? Eu gostaria que ele descesse aqui, até por volta dos 4. Então, para ele descer, o de 60 ia ficar fazendo aquele zigue-zague, tendência de baixa, lembra? E a hora que ele chegasse por volta dos 4, eu queria que ele fizesse tendência de alta. Eu ia ter tendência de alta no diário, ia estar na região das médias, ainda com tendência de alta, e no 60 também com tendência de alta. Eu ia ter os dois em tendência de alta. Me chama mais a atenção, os dois com tendência de alta, tanto o diário quanto o 60. Se é que você vai usar o diário 60. Se você me disser, não, Botião, eu quero pelo mensal. Então eu usaria o mensal junto com o semanal ou com o diário. Eu sempre uso dois gráficos, percebeu? Posso até explicar isso para frente para você no futuro, por que eu uso dois gráficos, mas basicamente está aqui. Se eu fosse entrar pelo de 60, eu olhar o 60 com o 15. Do 15, 15 com o 5. Sempre faça a dobradinha, tá bom? Espero tê-lo ajudado. Aí você que decide se você acha que é uma boa. Isso eu não posso falar para você, tá? Se compra ou vende, qual que é o stop, qual que é o alvo, qual que é a entrada. Não. Tem gente que usa FIBA, tem gente que usa IFR, tem gente que usa um monte de coisa. Eu gosto de média e MACD, que é o que tem aqui embaixo. Mas você que vai escolher, ver um ponto que você acha que é interessante, todo mundo aqui está chutando. É chute. Todo mundo está chutando. E cada um tenta achar o melhor lugar para chutar. Eu não compro em topo, por exemplo. Eu acho que não é um bom lugar. Mas tem gente que compra e fala, olha, Botião, tem uma resistência, ela se romper, vai embora. Você que decide. Você escolhe o melhor ponto para você, você escolhe a saída, você que decide, tá? Tentando ajudar, ver se eu te ajudei. Grande abraço, a gente se vê pela internet por aí. Ah, lembrando, só aproveitando, que aqui tem o grupo Bovespa, não sei se você faz parte. Aqui é o grupo do Coin, eu tento ajudar, como você percebe, as pessoas. Mas se quiser também, tem aqui o grupo que eu faço parte, que o Coin também faz parte, que eu tenho uma grande amizade com o Coin, eu gosto muito dele. Então, só que eu sou amador e ele é profissional. Então, caso você tenha interesse também em conhecer o grupo Bovespa, a gente tem também análise aqui, tá? Abração e a gente se vê.